1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 9. Diz assim o texto: Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com eles estavam. Chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Eu vou ler de novo. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Feche os teus olhos, Pai. Louvado seja o teu santo nome por mais uma noite. Louvado seja o teu santo nome por esta família, por estas almas, por estas pessoas. Louvado seja o teu santo nome pelos obreiros. Louvado seja o teu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Mas sem querer te pedir, além daquilo que o Senhor já tem nos feito, Pai, continue falando conosco. Trata a nossa vida nesta noite, pelo poder que tem o teu nome e a tua palavra. Nós queremos sair daqui a alguns minutos deste lugar, indo para a nossa casa, para a nossa família, mas carregando a tua palavra, Jesus. Porque a tua palavra, ela é a bússola, ela é a direção, ela é o nosso norte. Por isso te pedimos, quebre as cadeias desta noite, fale conosco, ó doce Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amados, o nosso Deus, Ele nunca endemonizou os cansados. Os homens fazem isso. A religião faz isso. Mas nosso Deus não, nosso Deus, Ele é lindo. E às vezes, pastora Nadir, é difícil você ser um mensageiro de Deus, porque você também é perturbado. Você também é confuso. Quem prega aqui também é confuso. Quem prega aqui também é limitado. E Deus, Ele tem uma palavra tão limpa, tão pura, tão doce. Mas eu sei que às vezes a gente não consegue passar o que Ele tem para nos dizer. Mas eu começo esse sermão dizendo que o nosso Deus, Ele não endemoniza os cansados. O nosso Deus, Ele não é uma religião. O sinônimo de cansado não é possessão. Sinônimo de cansado não é sinônimo de fraqueza. Quando você olha para Jesus, você vai ver Jesus preocupado com os cansados. Você vai ver Jesus preocupado com aqueles que estão carregando cargas pesadas em teus lombos, que não estão conseguindo dar passos de fé como deveriam dar. O nosso Jesus é assim. Mateus capítulo de número 11, é um texto que você conhece muito bem. O verso 28, Jesus disse: venham a mim. Ele faz um convite dizendo: todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar o quê? Esculacho? Pancada? Chacoalhão? Vou chamar de vagabundo? Não, ele diz: eu vou trazer para vocês alívio. Eu vos darei alívio. E amados, eu não sei em qual nível está o seu estado de cansaço. E eu não estou falando somente do lado físico, mas também do lado espiritual. Eu não sei qual é o teu nível de cansaço, mas há uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, para os corações que estão cansados. O Senhor está nesta noite dizendo para você: eu também sou o teu Deus. Eu também luto por você, eu também sou o Deus daqueles que estão cansados. Eu também sou o teu Deus.
O Deus daqueles que não estão conseguindo fazer o que faziam antes. O Deus daquele que não estão conseguindo andar na mesma velocidade que andavam antes. Eu também sou o teu Deus. Foi o que Deus está falando comigo há 2 semanas. Diga para a minha igreja que eu também sou o Deus e trago alívio para o coração daqueles que se encontram cansados. Eu também sou o Deus e trago alívio para aqueles que se encontram sobrecarregados. Eu também sou o Deus que luta, que batalha por aqueles que estão cansados. Eu vou falar de novo porque nós também somos confusos de falar e somos confusos de ouvir, sim ou não? Essa mensagem não é para preguiçosos. Essa mensagem não é para vagabundos espirituais. Essa mensagem que Deus me trouxe não é para pessoas que não fazem nada espiritualmente, que vivem de braços cruzados. Não, não é para você. As últimas mensagens pregadas aqui mostram que não é assim que Deus fala neste lugar. Não é dessa forma. A mensagem que o Senhor nos trouxe essa semana é para pessoas que se encontram com o coração cansado, com a alma cansada, não acomodada. Pessoas que estão cansadas. Pessoas que fizeram parte e que fazem ainda parte de um exército de Deus, que lutam as batalhas de Deus. Pessoas que lutam pela liberdade espiritual da tua família, pela liberdade espiritual de pessoas que andam junto com você, pessoas que trabalham com você. Esta mensagem é para pessoas que são deste exército, do exército de Deus, mas que hoje não conseguem prosseguir na oração, não conseguem prosseguir no aconselhamento, não conseguem prosseguir na leitura da palavra, não conseguem prosseguir na batalha. Por quê? Porque o coração está cansado. Esta é a palavra para você nesta noite. É para você que Deus está falando nesta noite. Você crê? Que o Deus que dá vitória para os fortes, que o Deus que luta pelos fortes também é o Deus que luta por aqueles que estão cansados. Você crê nisso? Deus não luta para quem não tem vontade de vencer. Deus luta por aquele que tem vontade de vencer, mas que se encontra cansado, tão cansado que não consegue ir à guerra. Como é que o mundo vê os cansados? Como é que o mundo olha para os cansados? Como é que o mundo olha para os feridos? Como fraco, covarde. Pessoas que não conseguem levantar para fazer algo. O mundo olha e fala: você não está pronto para vencer, você é despreparado para vencer. A prova cabal disso, Ju, é que quando você abre o teu Facebook, as tuas redes sociais, você vai ver os coaches falando o quê? Nada contra coaches, quem gosta de coaches. Mas eles falam: se você não acordar às 5 horas da manhã, não fazer a tua academia, não ler o teu livro, e depois estar apto para fazer tudo durante o dia, você nunca vai chegar lá, você nunca vai vencer. Mas nem sempre você vai conseguir levantar todos os dias, ir para a academia, ler o seu livro e fazer todas as coisas que você tem que fazer durante o dia. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre a gente vai estar emocionalmente bem e espiritualmente bem para fazer tudo como a rede social diz, como... Eu não sei você, mas tem dia que eu não tenho vontade de atravessar a rua para comprar um pão. O texto que nós lemos é um dos mais belos textos da Bíblia Sagrada, e você já ouviu várias palavras, várias pregações sobre este texto. Pois fala da aflição de um homem chamado Davi, o Davi dos altos e baixos. O Davi que até outros dias atrás nós estamos falando da irresponsabilidade de contar um exército. E aí você vai entender o porquê que este homem é o homem segundo o coração de Deus. Pecava como ninguém, mas se arrependia como?
Fala da aflição de um homem que tinha no seu exército 600 soldados. 600 valentes que lutavam as guerras de Davi, lutavam as guerras de Israel. Mas quando esses homens voltam, pastora Ellen, da guerra, eles encontram a sua casa como? Destruída, queimada, as tuas mulheres sequestradas, os teus filhos sequestrados, tudo está saqueado, tudo está em cinzas. Mas o interessante é que Davi e esses homens saem para cumprir o seu chamado. Eles não saem para ir para a festa, eles não saem para ir para o shopping, eles estão cumprindo o chamado que Deus havia confiado na mão deles. E isso é complicado, porque é dura coisa você chegar depois de uma batalha, depois de uma guerra, depois de uma visita, depois de um aconselhamento, depois de um culto, chegar na tua casa e ver que a tua família, a tua casa está destruída, queimada, o inimigo está batendo forte naquele lugar, roubando o coração dos teus familiares. Isso é duro, não é fácil. E eu me lembro do pastor Kleber pregando aqui quarto, que nós não podemos deixar com que qualquer coisa roube a nossa alegria. Mas pastor, não é qualquer coisa, não, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Davi fica dilacerado. O coração de Davi e desses homens ficam no chão. A Bíblia diz no verso 4 que o Davi e os teus homens ficaram tão arrasados a ponto de não terem mais forças para fazer nada. Olha o nível de como Davi se encontrava. Davi chega em casa, Anderson, e a sua família está queimada. A sua casa está queimada, a sua família foi saqueada, foi sequestrada. E por mais que nós temos problemas, às vezes, dentro do nosso lar, se tirar a nossa família, a gente perde o chão. Porque a nossa família é a nossa base, é o bem que nós temos maior. Sim ou não? Sim ou não? É o nosso alicerce. Olha o texto no verso 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a aflição desses homens de olharem para as tuas casas e ver que a sua família não está mais lá, Priscila. Ver que tudo que eles construíram já não existe mais porque o inimigo veio e roubou tudo. E é nesse pesadelo desse texto, meus irmãos, os homens que estavam com Davi, eles dizem: cara, Davi, a gente gosta muito de você, mas a gente vai te matar a pedrada, porque a responsabilidade de guardar a nossa casa era tua, a gente está indo lutar por vocês. Sabe o que eu acho interessante, Maiara? É que esse comportamento desses 600 homens querendo matar Davi, após chegar em casa e ver que a sua casa está destruída, é normal, isso é nosso. Às vezes a gente faz cara e bocas, falando misericórdia, mas é nosso, é natural. Porque quando nós estamos nervosos, nós falamos o que não queremos, o que não deveríamos falar. Nós tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Tudo isso por causa do nosso nervosismo. Isso é natural. Quando as coisas começam a dar errado de algum lado da nossa vida, a gente culpa os outros, tentando achar culpado para o momento ruim que nós estamos passando. A gente está querendo, apontando culpados por aquilo que está acontecendo de ruim na nossa vida. E Davi era responsável por estes homens. Mas o que eu acho lindo em Davi, pega isso que até esses dias nós acabamos com Davi aqui na pregação, mas o que eu acho lindo em Davi, meu irmão, é que Davi, no meio da crise, o texto diz, presbítera Verônica, que ele, está todo mundo em pânico, mas Davi não. Davi neste momento ele foi encontrar forças em quem? No Senhor.
Davi, ele foi recobrar a sua energia em Deus, e é isso que nós deveríamos fazer. Quando as coisas começarem a dar ruim dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida espiritual, nós não deveríamos apontar o dedo para as pessoas e tentar arrumar um culpado, a fim de trazer refrigério para a nossa alma e um peso para a alma dos outros. Nós não deveríamos fazer isso. O que nós deveríamos fazer é o que Davi nos ensina a fazer, é buscar força, fôlego no Senhor. É isso que nós deveríamos fazer, mas o fato é que nem todo mundo tem a mesma cabeça de Davi. Você pode entender isso? Porque talvez você esteja forte hoje, mas tem alguém dentro da tua casa que esteja fraco. Ninguém tem a mesma cabeça que você. Ninguém está no mesmo momento em que você. Davi conseguiu encontrar força no Senhor, mas 200 homens não conseguiram. E agora esses 600 homens que não tinham a mínima ideia onde estava esposa e filhos, eles precisam começar uma perseguição, porque eles precisam recuperar a sua família. Mas eles não sabem aonde os familiares estão. Esses homens, eles saem numa direção do nada. Nós precisamos ir. Mas aonde eles estão? Só que o texto diz que 200 homens que lutavam com Davi, 200 homens que serviam com Davi, eles não conseguem atravessar um ribeiro. Não é um mar, é um ribeiro. Eles não conseguem atravessar, Pedro, um ribeiro a nado, um lugar que as águas não são tão profundas assim. Mas o texto diz que eles chegam ao ribeiro de Bessor, mas de tão cansado que eles estão, que eles não conseguem ir adiante. 200 homens que lutaram a vida inteira com Davi, não conseguem Davi. Olha o verso 10, vamos ler. E Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Quantos homens? Mas eles eram quantos? Mais 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Tem tanta gente que está aqui nesta noite, que de um lado estão fortes, mas do outro lado, talvez do lado da sua cadeira aí, não estão conseguindo atravessar a rua, de tão cansados que estão das batalhas. Eu vou falar de novo, não é palavra para vagabundo e crente frouxo. Os 200 homens não conseguiram atravessar o ribeiro a nado para salvar a família. Cara, como é que você pensa, irmã Silvana, que você não consegue dar um passo a mais para salvar aquilo que é a tua base? Você está sem força, e esses 200 homens, eles não conseguem atravessar um ribeiro para salvar as suas esposas, para salvar os seus filhos, porque a Bíblia diz que eles não tinham mais forças. E aí, meu irmão, entra algo muito interessante, porque normalmente quando a gente olha para pessoas que realmente não conseguem encontrar mais força, coração cansado, normalmente a religião ou os super apóstolos, os super crentes, eles começam a apontar o dedo, porque crente gosta disso, e dizer: já desistiu do chamado, já desistiu do ministério, não se importa mais com nada. Mas não, os 200 homens de Tamara simplesmente estavam cansados. O texto diz que eles estavam muito cansados, que eles não conseguiram atravessar um ribeiro, um riacho. E esses homens já vinham de batalhas antigas. Eles não estavam em casa de mão cruzada assistindo um culto pelo Facebook, pela internet, tomando suco neste calor. Não, eles estavam vindo de batalhas. Eles não, era algo muito mais profundo. E agora eles percebem que as tuas famílias foram assaltadas, que os teus filhos já não estão mais em suas casas, que as camas estão vazias, que tudo está queimado, e tudo agora piora no interior destes 200 homens, tudo fica pior. Mas Davi conseguiu ir por eles.
fantástico Davi, né, Leandro? Um dia você prega sobre as bobagens que ele faz, no outro dia você prega a representação do divino que ele é. Davi consegue pegar 400 homens com forças e ir atrás da sua família. Consegue lutar pela sua família. E o que eu acho maravilhoso no verso 21, é que quando Davi volta da batalha, Itamara, ele volta da guerra, e ele volta com os seus despojos, ele volta com a família, tudo. Olha o que o texto diz no verso 21, isso aqui é maravilhoso. O texto diz assim: quando Davi se aproximou dos 200 homens, que estavam cansados, que não puderam seguir e ficaram em Ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi, os 200 que estavam lá mortinhos, e todo o povo vinha com ele. E quando o povo veio em direção de Davi, Davi foi em direção do povo, e o texto diz que Davi se aproxima deles. Sabe o que Davi faz? Davi pega na mão de cada um. Eu tô com vontade de falar um negócio aqui, eu vou falar. Saiba reconhecer quem sempre andou com você nas piores batalhas da tua vida. Tenha o Espírito Santo. Deixa Ele habitar em você, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz você reconhecer os corações cansados, que agora estão cansados, que agora estão sobrecarregados, mas que a vida inteira caminhou com você. Davi volta com o ouro, Davi volta com os animais, Davi volta com a família, Davi volta com as mãos cheias. E quando Davi volta com as mãos cheias, ele pega na mão dos 200 retardatários, ele pega nas mãos dos 200 que não tiveram forças para prosseguir com ele. Aqui não tem, mas tem um lugar que, no lugar do cumprimento e da empatia, vem o esculacho. Vem os fortes batendo no peito e dizendo: olha, eu sou bom, você é um fraco. Porque Davi poderia falar: olha, vocês estão cansados, está aqui, ó. Mas tudo que vocês vão receber porque nós somos fortes. Porque nós somos capazes. Só que Davi não fez isso. Essa atitude de Davi me faz compreender porque Davi é tido como o homem segundo o coração de Deus, irmã Fátima. Porque a atitude de Davi revela a graça. A atitude de Davi revela que não tem nada a ver com aquilo que eu produzo. O céu não me abençoa, Letícia. Igreja, pega isso. O céu não te abençoa por aquilo que você produz. Graça não tem nada a ver com a sua produção, mas tem tudo a ver com o amor de Deus. Tem tudo a ver com o amor de Deus. Tudo a ver com a essência dele. Davi não chama aqueles caras, Miguel, de fraco. Davi não chama aqueles caras de fracotes. Não olha de cima para baixo. Aliás, igreja, quem somos nós para pegar o nosso dedo e apontar no rosto de quem está fraco e chamar aquele que está fraco de frouxo, de fraco ou de incapaz? Quem somos nós? Não, olha, de verdade, quem somos nós para apontar o dedo e dizer para alguém: você é um fraco porque você não está prosseguindo, porque você não está conseguindo fazer o que eu faço, porque você não está conseguindo ir aonde eu vou. Mas nem todo mundo é igual a você. Eu vou falar de novo porque eu disse aqui, Deus tem uma palavra tão doce, tão audível, tão pura para nós, mas eu que estou aqui pregando sou falho em comunicar isso a vocês, eu reconheço isso. É assim como vocês também que estão aí ouvindo, também são falhos em ouvir como é que Deus quer dizer. E eu vou falar de novo isso porque Deus não está falando com frouxos. Eu não estou aqui pregando, usando esse minuto que Deus me deu para fazer apologia a fracos, a fraqueza. Não é isso, esqueça.
Porque bem eu entendo que ser fraco não tem nada a ver com ser cansado. Eu posso ser um homem bem corajoso, mas no momento está fraco. Está fraco. Está me sentindo cansado. Sem força para orar, sem força para fazer as minhas atividades espirituais e familiares. Só que isso não dá o direito de ninguém olhar para mim e dizer, você é frouxo. Isso não nos dá o direito de apontar o dedo para ninguém e dizer, você é fraco. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Porque senão a gente vai começar a endemonizar o que eu falei aqui no início. E o cansaço não é... Deus não endemoniza o cansado. Tem nada a ver com possessão. É a nossa humanidade. Aqui não tem anjo, não tem super crente. Ninguém vai para o inferno, pelo menos na Bíblia eu nunca vi isso. Ninguém indo para o inferno sendo condenado porque está cansado. O que leva o homem para o inferno é a mentira, é a fofoca, é a pornografia, é o adultério. Isso sim, mas o cansaço não. Cansaço não. E Davi aqui ele entende isso, estão entendendo? Davi aqui ele entende isso. Davi aqui ele entende que esses homens não poderiam ser penalizados, porque eram homens que estavam sempre com ele. Eram homens que não conseguiram encontrar força no Senhor, quando ele conseguiu encontrar. Davi entende isso, Gabi. Aliás, eu acho que não tem ninguém aqui que pode levantar as mãos aqui nesta noite e dizer assim, eu sempre dou conta de tudo. Ou tem? Eu acho que não tem ninguém aqui nesta noite que pode falar assim, não, eu estou pronto para tudo, sempre estive. Mas se tiver também, glória a Deus, que você nunca sofreu por uma depressão, glória a Deus que você nunca sofreu por uma crise de ansiedade, glória a Deus que você nunca teve fraqueza, cansaço, e sempre conseguiu enfrentar tudo, glória a Deus. Mas mesmo assim, não nos dá o direito de julgar. Não nos dá o direito de intitular. De negar o estender das mãos para aqueles que estão cansados. É o que a gente mais vê hoje. Tem uma palavra em Gálatas, capítulo de número 2, que eu acho maravilhosa, você já leu isso muitas vezes. Gálatas 6, verso de número 2, que diz assim, ó Paulo arrebenta, né? Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei. Como é que cumpre a lei de Cristo? Como é que cumpre a lei de Cristo, igreja? Põe o verso seguinte, André. Agora vem um tapa na cara. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo, tem muita gente assim. Tem muita gente envolvida na religião assim, julgando-se ser alguma coisa. E por isso não ajuda ninguém a carregar as suas cargas. Foi isso que os 400 Priscilas fizeram. Foi isso que os 400 acharam que tinham direito de fazer. Eles voltam para a guerra, e enquanto Davi, Thaísa, pega na mão de cada um e cumprimenta os 200 que estavam cansados, os 400 que estavam com Davi, olham para Davi e diz para Davi assim, Davi, devolva para cada um mulher e filho, e manda eles vazar daqui. Enquanto Davi cumprimentava Evelyn, os 200 que ficaram no ribeiro cansado, os 400 que estavam lutando com Davi, falou, Davi, manda embora de mãos vazias, só dá filhos e as mulheres para eles. Por quê? Porque eles não lutaram com a gente. Eles não lutaram, e se eles não lutaram, Bruna, eles não têm direito de receber a mesma fatia que nós também estamos recebendo. Cara, como nós precisamos nascer de novo.
É por isso que Jesus diz para Nicodemos: ninguém vai entrar no reino de Deus, se não nascer. Porque lá o sistema é diferente. Enquanto os 400 falaram: olha, eles não vão receber nada porque eles não são tão bons como nós, o Davi chega cumprimentando eles. Os 400 dizem, Priscila, eles não conseguiram ir à guerra, eles não conseguiram lutar pela família, eles não conseguiram recuperar as riquezas, e agora envaidecidos eles dizem para Davi: eles não merecem nada mais, nada menos que só a família. Eles não merecem mais nada. Olha o verso 22, vamos ler. Então todos os perversos e malignos, olha como a Bíblia chama os caras que acabaram de lutar pelo... Ah, meu Deus do céu, essas coisas vêm na minha boca, eu tenho que falar. Não adianta estar na igreja fazendo oração, fazendo música, pregando, e ter um coração perverso e maligno a ponto de não ter empatia pelo teu semelhante. Não adianta. Por que não adianta, pastor? Porque o texto diz que Deus chama eles de malignos e perversos. É por isso que Ezequiel diz que o Senhor vai dar um espírito novo e um coração novo. Porque o espírito que eu tenho hoje, o coração que eu tenho hoje, é perverso. E todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, meu Deus, o cara é duro na palavra, hein? Não lhes daremos nada do despojo. Que cada um leve a sua mulher e o seu, e vão embora. Como é que a Bíblia chama esses camaradas? Esse é o nome que é dado para aqueles que não exercem misericórdia. Esse é o nome que é dado para aqueles que não exercem a empatia. E normalmente, Letícia, quem age desta forma, dizendo: olha, nós estamos sendo bom demais para vocês, dando filhos e mulheres, já que vocês não fizeram o que a gente fez, já que vocês não conseguiram ir até onde nós conseguimos ir. Normalmente essas pessoas, elas pensam o que, pastor Maurício? Que tudo que elas conseguem por elas próprias. A pessoa que pensa assim, Bruna, ela tem essa atitude. Agora quem pensa diferente, que tudo que ela tem, que tudo que ela consegue, que tudo que ela é, não vem dela, mas vem de Deus, ela age diferente. Por que os 400 pensou de um jeito e o Davi pensou diferente? Porque o Davi tinha uma visão além do alcance. Davi pensava diferente. Davi sabia aonde Deus havia o tirado. Davi era o cara fora da curva, era fora do pensamento. Os 400 que lutaram com ele enxergavam de um jeito, que eles eram merecedores de pegar todo o ouro, todo o dinheiro, todo o gado e toda a riqueza da guerra. Mas Davi falou: não. Ó, verso 23. Olha o que Davi diz. E o que Davi diz para os 400, verso 16 foi: ó, porém Davi disse, oh meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos, enquanto os 400 estavam falando: não, foi o nosso braço, foi a nossa força. Davi está falando: não foi a nossa força, não foi o nosso braço, foi Deus. Ele nos guardou e nos entregou nas mãos. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra. Davi reconhece, diante dos 400, que a guerra, a vitória, não vinha dele, não vinha do seu exército, Joaquim, mas vinha de Deus. Davi aqui, ele atribui, igreja, a Deus a sua conquista e não a capacidade humana. Davi aqui, ele está dizendo que foi Deus que lutou pelos fortes, e também é o Deus que luta também pelos aqueles que estão cansados. Davi está falando: não, meus irmãos, não podemos tratar desta forma, porque o Deus que deu vitória para nós, também é o Deus que dá vitória aqui para eles que não conseguiram ir.
E eu declaro na vida de pessoas que entraram aqui hoje como homem de Deus. Se você quiser levantar a mão, levante. Mas é para você que está com o coração cansado. Eu declaro por essa palavra na vida daqueles que não estão conseguindo orar, que não estão conseguindo ler a palavra, que não estão conseguindo fazer o que faziam antes. Ei, não deixa o diabo, que é um vagabundo, falar que você é frouxo, falar que você é um vagabundo, falar que você não é crente, que você desistiu. Porque o que Deus manda te dizer aqui hoje é que Ele luta pelos fortes e também Ele luta por os cansados. Ele luta por nós, pelos fortes, e também Ele luta pelos cansados. Ele luta para aqueles que estão com o coração sadio, mas Ele também luta para aqueles que estão com o coração doentes. Deus recompensou os 400, sim ou não? Mas na volta Deus também recompensou os 200 cansados. Para de endemonizar o teu cansaço, meu irmão. Você que lutou a vida inteira pelas batalhas de Deus, pelo ministério de Deus. Para de endemonizar o teu estado de cansaço. Deus manda te dizer nesta noite. Deus manda te dizer nesta noite, para de deixar Satanás falar nos teus ouvidos, na tua mente, que você é um covarde, que você é um frouxo. Para. Quem está dizendo isso não é o pastor Mauro, mas é o Deus que te criou, é o Deus que te conhece, é o Deus que sabe que você não está desviado, é o Deus que sabe que você não está de braços cruzados, é o Deus que sabe que você neste momento só está precisando descansar um pouco. Então deita neste ribeiro e descansa, porque Deus vai voltar dando a tua vitória. Você só precisa descansar um pouco. É isso que Deus está mandando te dizer. Faz 2 semanas que Deus está falando comigo sobre isso. Você só precisa descansar um pouco. Gigantes na fé cansaram. Jeremias cansou, Jonas cansou, Elias cansou, Moisés cansou, o Salvador cansou. Porque eles eram humanos. Tem anjo aqui? Glória a Deus, estamos juntos. E a pior idiotice é quando nós, religiosos, queremos endemonizar os sentimentos humanos. Dá uma glória aí, Daniel. Hã? Ah. André, quantos lares estão sendo destruídos? Porque as pessoas não conseguem distinguir que a pessoa que vive com ela do lado dela está cansada. Que a esposa está cansada, que o marido está cansado. E aí começa a sair palavras que não deveriam sair. Mas ele nunca quis se divorciar de você, minha irmã. Ele nunca quis se separar de você, meu irmão. Ele só está cansado. É só uma temporada que ele precisa descansar um pouco. Então diz o Senhor para você nesta noite: diminui a cobrança e começa a falar para ele: descansa um pouquinho, meu amor, refrigera um pouquinho, meu amor, vamos orar junto. O teu filho, meu irmão, não é um rebelde, minha irmã. Ele não está usando drogas, ele não está desviado, ele só está cansado. É a gente como pai fala muito, né? Repete muito, mas deixa ele descansar um pouquinho. Achou de becão. E aí os 400 de Tamara, perverso, foram lutar a guerra de Deus, mas era perverso. Eles voltam cheios de orgulhos. Você conhece alguém orgulhoso? Porque eles dizem: mereço. Eu sou forte. Você que não conseguiu é uma porcaria. Evangelista Alessandra, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba e o orgulho, a falta de empatia, precede a queda. Antes de você ver alguém tropeçando e caindo, se destruindo,
O histórico, o rastro dele é de orgulho, soberba e falta de empatia. Pastor, misericórdia é Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede. Mas eu não consigo entender porque às vezes a gente é tão orgulhoso. Porque às vezes a gente é tão narizinho empinado. Eu não consigo entender isso, pastor Solineudo. Não consigo entender isso, meu irmão, de verdade. Será que a gente sente que nós somos mais merecedores do que os outros? Será que a gente pensa que Deus trabalha para nós, para nos abençoar e não para os outros? Só pode. Porque se a gente entendesse que o mesmo Deus, que é o Deus dos fortes, que recompensa os fortes, que conseguem ir à guerra, também é o mesmo Deus que consegue recompensar os fracos que não estão conseguindo, os cansados que não estão conseguindo, a gente diminuía um pouco o nosso tom, a nossa forma de olhar. Se a gente descobrisse, entendesse que o nosso Deus também é o Deus dos retardatários que estão cansados, a gente diminuía a nossa forma de tratar essas pessoas de uma forma mais branda. Conforme vai passando o tempo, a gente já fica com cabelo branco, avançando a idade, Davi. A gente vai diminuindo um pouco a nossa velocidade em direção das coisas tolas. Tem alguém aqui que concorda comigo? Porque normalmente quando a gente está na flor da idade, a gente quer ser avassalador, ver uma pessoa tá ali correndo agitado, mas depois a gente vai devagarinho para não ficar parando, né? A gente vai, por quê? Satanás, ele quer que você entre nas guerras de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você faz parte do exército, vai lutar de qualquer jeito. É isso que o diabo tenta inculcar, presbítera Verônica, na nossa mente. É o desejo dele, é que eu enfrente as batalhas que eu tenho para enfrentar de cabeça perturbada, de coração cansado. Por quê? Porque ele sabe, Thaisa, que mente perturbada, coração cansado, não consegue produzir nada que presta, só faz besteira, só atrapalha o exército. Isso é uma verdade. Aí Deus vem hoje, nesse culto de domingo, falar para você e para mim assim, para que tanta pressa? Eu não sei se é para duas pessoas que eu estou pregando isso. Porque eu sei que aqui tem duas qualidades de pessoas, os que estão fortes e os que estão conseguindo ir para a batalha e os que não estão conseguindo. Isso eu sei, mas eu não sei a quantidade. Mas o que Deus manda te dizer nesta noite, para que tanta pressa? Se você não está bem, para que tanto agitamento nessa alma? Pare um pouco, diz o Senhor. Descansa um pouco na minha presença, diz o Senhor. Porque a vitória que eu tenho para você, igreja, não é na tua velocidade, não é no teu preparo físico. A vitória que eu tenho para você não é da nossa velocidade, é do trono de Deus. É do poder de Deus, é do tamanho dele. É Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que auxilia, é Ele que mostra onde está os nossos inimigos. Ei, Davi saiu perdido. E se não fosse o egípcio perdido no meio do caminho, Davi não tinha encontrado ninguém. Por isso que Davi volta falando, calma, 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 foi Deus que entregou o inimigo nas nossas. Que você tem não é da sua força. Onde você está não é da sua força, mas é da força que vem de Deus. Estão entendendo? Pastor, não dá, o mundo clama por urgência, o mundo clama por urgência, meu irmão. Mas eu e você não. Nós estamos no mundo, mas fazemos parte de outra pátria. Pastor, o mundo clama por pressão. O mundo coloca a faca no seu pescoço e fala, é agora, se você não comprar hoje, amanhã acabou a promoção, é novembro, toma cuidado, hein?
Se você não fizer hoje, ó, amanhã você não vai ter mais a oportunidade. Aí a gente vem para a igreja, cheio de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e falando, Deus me cure. Deus falou, eu preguei no domingo, em novembro, e você está entrando em dezembro agora aí, com a faca no pescoço pela urgência do mundo. Não aceite o mundo colocar uma faca no teu pescoço e falar, olha, é urgente, tem que ser para hoje. Não. Por quê, pastor? Porque o céu não trabalha assim. O céu não é uma UTI. Com anjos correndo para cima e para baixo para socorrer crente, não. O céu trabalha com misericórdia. Deus conhece a tua força, Ele sabe que você não é um vagabundo espiritual, Ele sabe que você já lutou tantas lutas, tantas batalhas, mas que nessas últimas semanas o teu coração está cansado. Foram tantas guerras que você enfrentou, que nestas últimas semanas, foram tantas notícias ruins, foram tantas pessoas falando mal de você, foram tantas pessoas virando as costas para você, foram tantas coisas acontecendo na tua casa, que o seu coração ficou cansado. Deus sabe disso, o pastor não sabe. Mas Deus manda te dizer, descansa em mim, porque você vai voltar a ser aquela mulher labareira de fogo, você vai voltar a ser aquele homem, conselheiro, pregador da família. Descansa em mim, porque enquanto você descansa, eu também sou o Deus que luta por você. Quando você olha para o pastor Mauro, você fala, nossa, pastor Mauro está com um ânimo, com uma força. Posso tomar alguém aqui? Ó, copo novo, irmão. Deu quase confusão. Cadê a Michele? Irmãos, entenda isso. Vamos caminhar já. Deus sabe que você não está desistindo. Deus sabe disso. O Senhor sabe que existe aqui e toda a igreja existe isso, uma cota de pessoas que estão cansadas. Eu acho que foi a única vez que Deus me incomodou 2 semanas e não me dava a mensagem. E era só picado, porque Ele queria que eu pregasse isso hoje. Aos corações cansados. Deus sabe que você não está desistindo. Deus sabe que você não está desviado. E Ele te trouxe aqui nessa noite calorosa, irmãos, para te dizer algo. Eu quero que você saia daqui desta noite guardando ela no teu coração. Ele é o mesmo Deus que recompensa. Há dias atrás, quando você estava para cima e para baixo. Ele é o mesmo Deus. E que não vai te jogar na lata do lixo neste momento que você está falando, Senhor, as guerras anteriores que eu enfrentei agora há 2 semanas, ao mês, foram tão pesadas. Por isso que eu não estou mais na prática da oração como eu estava antes. Por isso que eu não estou conseguindo, Pai amado, fazer os mesmos aconselhamentos que eu estava fazendo há 3 semanas atrás. Deus falou fortemente comigo essa semana, que tem filhos amados deles aqui que estão com a alma cansada. Eu não sei como isso está chegando até os teus ouvidos. Eu disse que as minhas palavras, elas são falhas, mas a voz de Deus está chegando de uma forma que só você está entendendo. Eu sei disso. E que Deus manda te dizer nesta noite, é Deus que manda te dizer nesta noite, para um pouco, filha, para um pouco, filho, descansa um pouco, desliga esse bendito telefone, sai um pouquinho dessas redes sociais, tome um fôlego, porque eu não quero que você morra nesta guerra. Eu não quero que você morra nessa guerra. Eu não quero que você morra afogado neste riacho, neste ribeiro de Bessó, que é raso, mas eu não quero. E se você querer atravessar como você está, você vai morrer. E Deus, que é o teu Pai, manda te dizer nesta noite, eu sou Jesus que está falando com você. Eu sou o teu descanso, eu sou o teu sábado, eu sou o teu socorro, e eu também sou as tuas férias. Você não precisa de praia, você não precisa de Cancún,
Cancún, você não precisa ir para o resort. Deus manda dizer para crente aqui nesta noite: você precisa repousar na minha presença. Você está agitado demais, você está agitado demais. Está agitado demais. Isaías 40, 29. Olha o que Deus falou para você nesta noite. 40, 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum. Vamos ler de novo? Ele fortalece e multiplica a força dos que não tem nenhum. Deus não vai te jogar no lixo. Deus não vai te jogar para escanteio, mulher. Ei, o teu Deus está te fortalecendo nesta noite. Ei, homem de Deus, Deus está te fortalecendo, Ele está multiplicando as tuas forças nesta noite. Você que entrou aqui sem nenhum vigor, você que entrou aqui com o coração cansado, e você tem falado para Deus nesses últimos dias: Deus, se eu não for, as coisas não vão andar, se eu não fazer, a vitória não vai vir. Deus está falando para você: ei, o Deus que deu a vitória para os fortes, é também o Deus que está dando a vitória para aqueles que nesta noite estão com os teus corações cansados, estão com os seus corações sobrecarregados. Eu mesmo, Deus, eu recompenso os fortes, e eu também recompenso os cansados. Eu recompenso o que tem vigor, mas eu recompenso aquele que também não consegue atravessar um ribeiro. Pastor, Ele é o mesmo Deus que dá recompensa aos cansados? Sim. Por que a religião não faz isso, pastor? Porque a religião é uma... O evangelho não é religião, o evangélico é religioso, o evangelho não. Verso 24 de 1 Samuel 30, você vai ver. Se você não der um glória a Deus, vou orar para Deus colocar 2 vezes mais o calor nesta noite lá no seu quarto. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 24. Olha o que Davi diz: e quem lhe daria ouvidos nisso? Os 400, maluco. Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram. Deus é lindo. Você tem dúvida ainda? Que você tem o mesmo direito dos fortes? Você tem dúvida disso ainda? Você não vai sair daqui tomando remédio para dormir, não. Você vai sair daqui hoje glorificando a Deus e dizendo: eu vou descansar, porque Ele preparou um ribeiro de Bessó para mim descansar. A minha família não vai morrer, a minha família não vai desviar, a minha casa não vai ser destruída, o meu ministério não vai acabar. Por quê? Porque há um Deus que neste momento em que você não está conseguindo orar como você orava antes, Ele é o Deus também que vai trazer o despojo, que vai trazer a tua recompensa. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Glória a Deus! Pastor, eu ouvi de um irmão que se eu não fizer agora, eu não vou conseguir vencer o inimigo. Você é preguiçoso espiritualmente? Você é um vagabundo, um frouxo? Se você não é, quando o irmão falar assim para você, você faz um assim, uma cruz com a mão esquerda. E repreende ele. Porque o religioso, ele olha assim como para você? Ele pensa que Deus pensa como você pensa. Ele pensa que Deus ama quem você ama. Ele pensa que Deus odeia quem você não gosta. Mas Deus ama os fortes e também ama os cansados. Eu quero ver a briga. Não, briga não sei se vai ter.
Mas eu quero ver, Tamara, quando a trombeta tocar. Os que estão no pique, subindo com aqueles que estão... eu quero ver. Porque o Deus dos fortes também é o Deus que salva os cansados. Você pode dizer isso para a tua alma nesta noite? Você pode dizer para a tua alma nesta noite que Deus não amou os fortes, mas a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira e deu o teu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Não é todo aquele que é forte, não é todo aquele que consegue fazer tudo, não é todo aquele que consegue estar sempre bem, porque tem pessoas que às vezes acordam de manhã atrás de guerras e mais guerras, decepções, mais decepções, e que está falando: a minha recompensa não vai vir, e Deus está falando: acalma, descanse, toma um fôlego, recupere o ânimo, porque eu também sou o teu Deus.